A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento redigido no Brasil e, por esse motivo, é o marco literário do país. Alguns séculos depois, Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, escreve a carta para as Icamiabas. Se na primeira missiva o colonizador utiliza a narrativa para descrever a terra encontrada, em Macunaíma o processo é invertido. Agora, é o índio que descreverá suas descobertas. Na rinha de hoje, Carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil ou a Carta para as Icamiabas. Qual você prefere? Eu prefiro a Carta para as Icamiabas e prefiro por vários motivos, na verdade, né? Mas preciso antes falar da Carta de Pero Vaz de Caminha e de manifestar uma crítica. Eu entendo que naquele período os portugueses utilizavam esse termo, né, achamento. Alguns ainda utilizam, né, não achamento, mas descobrimento. Eu não sou favorável à colonização. Eu não acho que os portugueses descobriram o Brasil, até porque nós não tínhamos esse nome, evidentemente. Vamos dizer assim, aquilo que viria a ser o Brasil. Eles não descobriram nada, já existia, os índios já estavam aqui. E eu não, assim, tenho muitas críticas em relação a essa questão, né, do descobrimento, que eles, né, como alguns chamam, embora acho que não deveria, volto a dizer, utilizar esse termo. Tenho muitas críticas, portanto. Acho interessante lembrar aqui de um livro do Alfredo Bose, Dialética da Colonização. Em algumas rinhas eu já falei sobre esse livro. É interessante lê-lo porque esse livro traz uma concepção bastante crítica em relação a todo o processo de colonização. O processo de colonização é um processo violento. Não tem nada de pacífico, não tem nada de acordo, não tem nada de convencer, persuadir o outro, a não ser pela força. Então, eu tenho muitas críticas mesmo, não gosto dessa perspectiva de descobrimento. Eu entendo que essa Carta do Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento literário do Brasil, né? Tenho minhas dúvidas em relação a isso, não sou negacionista aqui da história, mas não sei, tenho algumas dúvidas em relação a isso. Não estou dizendo que não seja um documento importante, acho que é importante, faz parte da nossa história. Posso não gostar dessa história, mas faz parte, não há como negar isso, né? Mas aí eu vou deixar para você falar depois, né? Porque eu imagino que você prefira a Carta de Pero Vaz de Caminha, pelo que eu te conheço. Bom, dito isso, eu acho a Carta para as Icamiabas mais interessante porque aqui o processo é invertido, como você muito bem descreveu aqui na abertura do Rinha Sem Galo de hoje. Na Carta para as Icamiabas, que foi elaborada pelo Mário de Andrade, no livro clássico, aí, o Macunaíma, que é um baita livro. Se você não leu, ou se você leu só para fazer um vestibular, aliás, que coisa chata, né? Ler livro para fazer prova de vestibular, é lamentável, né? Concordo. Pelo menos concordamos em alguma coisa hoje, hein? Já que você concorda. Vamos lá, né? Mas acho péssimo, vale muito a leitura posterior. Eu, por exemplo, li algumas vezes aí os livros do Machado de Assis, que é um dos meus escritores preferidos, e li depois que eu me distanciei desse processo de vestibular, de faculdade, e foi uma experiência maravilhosa. Então, eu recomendo que, se você fez essa leitura durante o período que você ia prestar vestibular, refaça agora, vale muito a pena. São livros maravilhosos. O Macunaíma é um livro maravilhoso, e é nesse livro que aparece essa Carta para as Icamiabas. Para quem não sabe, a carta aparece no capítulo 9 do livro, e é uma missiva redigida pelo personagem, o próprio Macunaíma, às Icamiabas. Quem eram as Icamiabas? Eram as mulheres amazonas. Nessa carta, o que acontece? Ele narra a sua história, né? Ele narra os fatos, né, que ele vem vivenciando em São Paulo, numa grande cidade, portanto, né? E ele vem para São Paulo
em busca de resgatar a Muiractã, né, que foi roubada pelo grande Piaimã, que é uma representação aí do Venceslau Pietro Pietra, que pode ser um italiano que reside em São Paulo. Ele rouba esse amuleto, né, esse talismã que é a Muiractã, que representa uma série de coisas, né, uma série de coisas importantes. E aí, quando o Macunaíma chega aqui em São Paulo, ele então decide escrever essa carta, né, para enviar para as mulheres amazonas. Há muitas críticas, melhor dizendo, na época, à carta, porque alguns autores, como Manuel Bandeira, por exemplo, que era amigo do Mário de Andrade, ficou horrorizado com a carta, né, e ele dizia que não tinha cabimento a linguagem empregada, porque o Mário de Andrade ele era crítico ao quinhentismo, por exemplo, aquela linguagem empregada, não ao quinhentismo como um todo, mas a linguagem empregada ali durante o primeiro movimento literário do Brasil, a primeira escola, o quinhentismo. E ele reproduz essa linguagem na carta, né? Ele reproduz. Mas, na verdade, eu discordo com todo o respeito, né, do Manuel Bandeira e a outros críticos. Eu discordo, porque o Mário de Andrade faz uma crítica, ele faz uma sátira da carta do Pero Vaz de Caminha. E, inclusive, um dos aspectos, que pode soar como uma bobagem hoje, mas na época não era, a questão da língua, porque o Mário de Andrade, o Macunaíma, na carta para as Icambiabas, ele faz uma crítica à linguagem, à língua utilizada, né? Que o paulistano usa uma língua para escrever e uma outra língua para falar. Hoje a gente sabe, né? Tem todos os conceitos aí da linguística, né? Da língua, da fala e da escrita, né? E as diferenças e tudo mais, mas na época não, né? Estava muito próximo das descobertas do Saussure, o pai da linguística, que é de 1916 e tudo mais, né? Então, essa é uma crítica consistente para a época. Além disso, tem a sátira, né? Porque se na primeira carta do Pero Vaz de Caminha é o súdito que escreve para o seu rei, escrevendo o país, entre aspas, porque ainda não era um país, né? Um Estado-nação, na carta para as Icambiabas, o processo é o inverso. Aqui é o Macunaíma, é o rei que escreve para suas súditas. E aí há uma série de críticas, é uma sátira, uma paródia mesmo, que, ao meu ver, o Mário de Andrade vai na veia. Ele consegue, com uma grande sutileza e ao mesmo tempo inteligência, desconstruir a carta do Pero Vaz de Caminha e ao mesmo tempo enaltecer a nossa cultura aqui, e quando eu falo nossa cultura é em relação à cultura indígena, e ao mesmo tempo ele faz críticas à linguagem, como eu havia dito, o que é bastante relevante e que promove debate, discussão até os dias atuais. Portanto, eu prefiro a carta para as Icambiabas. Boa a tua descrição, interessante, parabéns pela tua elocução, é indiscutível, né? Eu discordo quando você diz que a carta ela é uma paródia ou ela é uma sátira. Bom, ela pode ser uma sátira ou considerada aí toda essa marca, mas são mundos diferentes. Ainda que esse termo usado de literatura quinhentista, que a primeira carta, né, ou a carta de Pero Vaz ela é considerada como a primeira material literário aqui do nosso continente ou do nosso país,
estão em mundos diferentes, né? Se ela é considerada literatura, ainda assim, para mim, ela é uma literatura informativa. Ela tem um objetivo de informar, porque era mesmo o papel dela, era a missão que foi dada àquele que foi designado, né? Então, Dom Manuel, ele era rei, então ele dá essa incumbência para Pero Vaz, que sim, é um súdito, escrivão, mas um papel importantíssimo que ele tinha, que era relatar o que havia nas novas terras e descobertas, né? Porque ele tinha essa característica, esse dom aí da escrita. E aí ele escreve a carta ao rei Manuel. E é injusto essa comparação. Eu considero muito o Macunaíma, eu acho extremamente importante a literatura escrita aqui no período brasileiro, de toda a literatura, mas eu não acho que eu não considero uma ofensa. Pode ser sim uma crítica, pode ser sim uma forma direta de ironizar, posso assim dizer. Mas não ofende, não diminui o peso da carta do achamento do Brasil. Que é isso mesmo, eu concordo nesse aspecto que realmente o Brasil foi achado, né? Isso, foi achado, ele não foi descoberto. Foi um achamento ali, meio que, não vamos entrar aqui na parte histórica, mas há uma história aí por trás aí. Também concordo quando você diz essa parte chata da utilização de documentos e a obrigatoriedade da leitura de textos determinados para utilizá-los em vestibulares. Isso é um retrocesso. Eu acho que torna a literatura algo muito chato, né? A literatura ela é considerada extremamente maçante porque ela é obrigatória para um vestibulando. Isso é péssimo porque a visão que eles acabam tendo dos textos ou da literatura é que é algo que não é interessante, né? A partir do momento que você tem a observação de um ponto de vista ou de um objetivo diferente, você passa a considerar a literatura de uma forma também diferente. Bom, voltando aqui ao aspecto da carta, eu acho a carta extremamente importante, ela é ilustrativa, ela tem uma linguagem muito bacana, até porque vamos pensar, né? Acho que um exemplo que as pessoas utilizam muito fazendo uma comparação, se uma tribo de índios isolada no meio da Amazônia, que nunca viu ninguém, isso eu tô falando no século XXI, nunca se deparou com nenhuma população fora dali da sua região e com nada de diferente. E de repente ela encontra um drone, vamos pegar algo bem mais próximo, um helicóptero, um drone voando sobre a sua tribo, e eles nunca tinham contato, qual linguagem eles utilizariam para descrever aquele fato? O que eles iam falar, segundo as suas crenças, segundo o seu ponto de vista, tudo aquilo que eles construíram como cultura indígena. Claro que eu penso que a própria linguagem ou as palavras vão ser limitadas, as palavras vão ser escassas para descrever tamanho fato, tá? E do contrário, também, quando o Pero chega, né, Pero Vaz, né, as naus chegam aqui nas terras de Veracruz, batizada, né, terras de Veracruz, eles se deparam com coisas que eles nunca tinham visto. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a fruta que é o abacaxi, que eles viram, e para descrever uma fruta que lá no continente deles não havia, como que é a linguagem? Eu te convido, Rinheiro, até você pegar a carta e dar uma olhada. E tanto que as pessoas têm um hábito de dizer, né, não é um hábito de dizer, uma forma de dizer que a carta ela é inventiva, ela é
ela é floreada, ela é muito bonita, porque ele utilizou palavras belas para descrever. Eu penso que ele não teria outra forma, ele era escrivão, mas ele estava encantado com tudo que ele havia visto. Então, a fruta, a terra, claro, o ouro, as preciosidades da terra, isso foi muito, muito marcante para ele. Então, ele não poderia fazer outra coisa senão utilizar do conhecimento e da cultura dele para descrever o que ele estava vendo. E quando se trata de cultura, e eu não vou aqui julgar nesse aspecto, mas o fato dele, da religião, ou do domínio da igreja na Europa, o catolicismo extremamente vigente e influente ali, eles tinham um pudor, eles tinham todo um recato, eles tinham comportamentos sociais que era ditado pela igreja, né? Não só pelas leis, mas a igreja ditava todo um comportamento dentro da própria casa, da família, para os homens, para as mulheres, para as crianças e toda a população, né? E aí isso faz com que eles, ao verem os índios aqui na Terra, eles fiquem espantados, eles fiquem encantados, eles falam como que pode eles estar aqui, eles estão com as vergonhas todas de fora, eles não têm vergonha de estarem do jeito que eles estão. Então isso impacta totalmente a carta, né? Eu acredito que até chega a perder um pouco o foco do objetivo dado pelo rei, mas que ele vai descrever, né, segundo ali o que ele encontrou sobre seus aspectos de valores que ele havia. Então a carta ela é belíssima, né? Ela é interessante. Eu não vou dizer que ela retrata perfeitamente o que fora visto, mas ela é sim um marco da nossa literatura, um marco da literatura informativa, é um documento importante. Não digo que deva ser exaltado a ponto de ser, né, olha, é a melhor. Não, é o pontapé inicial. Por isso, a carta eu acho ela interessante. Eu escolho a carta de Pero Vaz. Interessante seus argumentos. Eu concordo com a questão da importância do documento, né? Não tem como negar isso. Eu posso não concordar com a história, mas eu não posso negá-la, né? Isso é um fato. Agora, eu também acho interessante a questão da descrição que você apresenta aí, né? Como que os portugueses, né, conseguiram descrever aquilo que eles nunca tinham visto, no caso do Pero Vaz de Caminha, né? Como ele conseguiu descrever aquilo que ele nunca tinha visto, mas isso é um elemento que a gente vê também na carta para as Icamiabas, né, do Macunaíma, porque nesse caso o Macunaíma ele chega a São Paulo, e ele chega a São Paulo e ele se depara com uma grande cidade, uma cidade cheia de cinemas, uma vida boêmia. Ele chega a essa cidade dominada pelo capitalismo, que é algo que ele não está habituado, e ele precisa descrever isso para as Amazonas, para suas súditas, entre aspas. Então é o mesmo processo aí, né? Eu não vejo diferença nesse aspecto. Só que eu acho que a carta para as Icamiabas, ela é muito mais fidedigna do que a carta do Pero Vaz de Caminha. Porque no caso da carta para as Icamiabas, tem uma crítica muito consistente. Eu acho interessante até o livro Macunaíma, porque todo o livro ele está num foco narrativo em terceira pessoa. Então tem um narrador, observador, e vai relatar aí as aventuras do Macunaíma. A única exceção é o capítulo 9, que é exatamente o da carta para as Icamiabas. Aí, nesse capítulo, o que se destaca? Uma narrativa, o Mário de Andrade ele utiliza um outro foco narrativo. Ele tem um narrador-personagem que é o próprio Macunaíma, o herói, sem nenhum caráter, como ele era chamado, que escreve. Então é ele mesmo.
Tá? É um narrador personagem aí. E aí eu acho bem interessante, porque se no caso da carta do Pero Vaz de Caminha, eu falei isso anteriormente, mas eu vou repetir. E aí eu vou até deixar um aviso aqui. Se você está ouvindo essa rinha para fazer um vestibular, não escreva o que eu vou falar agora, porque se você for questionado numa prova, alguma coisa assim, porque essa é a minha percepção. Não estou dizendo que seja assim mesmo, mas é o que eu percebo, é o que eu acho, evidentemente, em relação à carta, tá? Frase Cambiabas. Então vamos lá. No capítulo 9, é o próprio Macunaíma que se torna o narrador. Ele é um narrador personagem. E ele escreve para suas súditas, amazonas. E o que é interessante é que ele descreve aquilo que ele vê, ao mesmo tempo ele usa uma linguagem rebuscada, e aí há uma crítica, né, a linguagem lá do Pero Vaz de Caminha, né, e ele escreve de uma forma rebuscada, aparentemente para tentar seduzir, para mostrar que olha como eu fiquei culto, olha como eu sei utilizar essa língua que eles usam aqui, né? E ele vai relatando as suas experiências em São Paulo e ao mesmo tempo ele pede dinheiro para súditas. Eu não sei se dá para perceber, mas a inversão de valores. Porque numa cultura monarca, o rei é soberano. Ele detém a riqueza, ele detém o patrimônio, né? Ele é venerado. Aqui, esse rei, o Macunaíma, que é um herói, que é um rei, efetivamente, ele, na verdade, ele demonstra uma certa... Como é que eu posso dizer? Ele demonstra uma certa necessidade, porque ele pede dinheiro para súditas. Ao mesmo tempo, ele é cheio de maracutaias. Ele é um rei cheio de vícios, de pecados. Ele tem vários casos aqui em São Paulo. Né? Então ele vai mostrando toda a fragilidade, apesar de ser um rei, ele vai apresentando toda a sua fragilidade, suas necessidades, ao mesmo tempo, todo o seu lado pecaminoso, errôneo, e ao meu ver, essa é a grande sátira do Mário de Andrade. Essa é a grande sátira do Macunaíma, porque a figura do rei é sempre uma figura louvável. É sempre uma figura que tem que ser enaltecida, respeitada, venerada, etc. O Pero Vaz de Caminha escreve para o rei, não é o rei que escreve para ele. E o Macunaíma inverte toda a lógica, todo o processo. Ele deixa o rei nu, como para poder lembrar aí do Hans Christian Andersen, né, da Roupa Nova para o Imperador. O Macunaíma deixa o rei nu. Ele expõe ali todas as fragilidades, todos os pecados, todas as necessidades, as maracutaias. E a crítica, a sátira está aí, nessa inversão. Eu não sou adepto à monarquia, acho isso bastante controverso, complicado. Vejo o exemplo aí da Espanha, a gente está falando aqui de Portugal, né? Mas para lembrar aí, né, dos tempos de Península Ibérica, olha o que aconteceu agora com a Espanha aí, né? Agora não, há algum tempo com o rei Juan Carlos, que o indivíduo, o rei da Espanha, não sei se vocês sabem disso, mas o rei da Espanha foi pego desviando dinheiro público, roubando o dinheiro dos cidadãos espanhóis, né? Foi pego roubando e teve que fugir da Espanha. O rei fugiu, ele não está nu, ele estava vestido e com dinheiro no bolso, dinheiro do povo, e teve que fugir porque ele corria o risco de ser preso. Monarquia é isso aí, é essa patifaria. E no caso do Macunaíma, eu me divirto com essa carta, porque o Macunaíma que se apresenta como um imperador, como um rei, ele tem súditas, amazonas, ele vai relatando as suas experiências cheio de deslizes,
cheias de pecados. Ao mesmo tempo, ele vai tentando usar uma linguagem para seduzi-las, para mostrar que ele tem domínio da cultura, e ele demonstra mais fraqueza, mais fragilidade pedindo dinheiro. O problema aí não é o personagem, não é o Macunaíma. Acontece que a questão aqui é a crítica, é a sátira do Mário de Andrade em relação a tudo aquilo que nós fomos obrigados a assistir por intermédio de um processo de colonização que é um processo sanguinário, indecente, imoral e que deixou marcas profundas na nossa sociedade e marcas que são reproduzidas até hoje. Claro que eu não estou aqui refutando Mário de Andrade e em nenhum momento eu estou aqui apoiando isso. Claro, o Janderson não quis dizer isso e não disse isso de nenhuma forma, mas eu não estou apoiando nem a monarquia, nem apoiando o que foi feito aqui com o nosso país. Nós fomos massacrados, né? Houve um massacre dos índios, houve aí uma invasão, um roubo. Nós fomos, eu não vou usar alguns termos aqui porque é muito pesado aqui, mas nós fomos defraudados. Essa palavra eu posso falar. E durante anos, e ainda somos, e ainda estamos sendo, e acredito que seremos ainda por muito tempo se nós continuarmos a depender tão somente única de uma pessoa, né, ou criar um herói. E aí vem a minha crítica ao termo, né? Macunaíma é o herói, e nós estamos num país em que criamos os nossos heróis, elegemos os nossos heróis, depositamos a nossa confiança tão unicamente a uma pessoa. E eu acho isso um erro, porque eu não posso depender somente de uma pessoa. Se eu tivesse, por exemplo, em busca de uma nova terra, se eu fosse fazer uma expedição, eu ia pedir o relato de pelo menos 3 pessoas. É o que nós fazemos hoje. Olha, faça 3 orçamentos, o que for melhor você abraça. Deveria ser assim nas licitações, que elas não são, e aí eu já estou fugindo até do propósito, mas é porque você entrou numa temática aí que a nossa discussão aqui dá margem para isso. Mas voltando aqui ao cerne da nossa questão, eu não consigo refutar todas as tuas ideias, mas eu concordo com boa parte delas. Mas fazendo uma comparação, poxa, a Macunaíma é uma literatura crítica, sim. É uma ficção, é alguém letrado que escreve fazendo uma crítica às situações vivenciadas no Brasil e coisas que estão ali à sua volta, né, historicamente falando, e tudo que aconteceu. É uma ficção. A carta eu não posso considerar uma ficção. Eu tenho todo o direito de criticá-la, eu tenho todo o direito de criticar as ações de um rei que, vestido, dá a ordem a um povo, a um grupo de pessoas de adentrar uma terra e ali fazer todas as atrocidades. E nessa carta ele vem falando tudo que ele viu, tudo que ele vivenciou. Pode sim ter aí momentos de invenções, de querer colocar as coisas, deixarem ela mais bonitas do que são, utilizar palavras rebuscadas para poder descrever uma terra que talvez ao ponto de vista deles estivesse decaído, mas ele tem uma marca muito forte, porque trata da realidade sem a intenção de criticá-la. Ele quer passar uma informação de forma direta e objetiva. Aqui na literatura de Mário de Andrade, eu tenho
um escritor que, através de uma ficção, tenta passar uma informação refutando, criticando toda a história, todas as situações que ele havia vivenciado. Eu acho válido, eu não critico, eu acho interessante, e isso não tira o valor da carta, não tira o peso da carta. Talvez nós transformamos essa carta como algo muito além do normal, né? Até porque para a própria família real, ou antes da família real vir para o Brasil, essa carta ficou guardada durante anos, né? Quase que 200 anos aí guardada numa gaveta esquecida lá, né? Se não fosse um historiador, aquilo ali não teria tanto importância, né? Teria se perdido, né? Então, talvez a gente, mais uma vez, aí nós elegemos porque nós queremos contar uma história, né? Nós queremos ter uma história. E a história que nós queremos ter, infelizmente, é a história contada a partir de Portugal, ou a partir da Carta de Pero Vaz. Porém, a nossa história, ela deva ser contada, e aí eu entro, né, dando essa exaltada aí ao livro de Mário de Andrade, Macunaíma, que a nossa história deveria ser contada do ponto de vista, não só do ponto de vista, mas a partir do povo que aqui já vivia. Isso eu acho válido, isso eu acho interessante. A nossa história, o nosso marco não deveria ser somente porque registrou-se uma carta e contou-se uma história, nós temos ali o marco inicial da literatura informativa. Nós temos um povo, uma cultura, e que aqui já havia um povo, já havia uma cultura, e isso não deveria ter sido perdido, não deveria ter sido aniquilado, deveria ser valorizado não só no dia 22 de abril, ou não só no dia no mês de abril, a qual nós falamos, nós temos lá o dia do índio, e que aí erroneamente a gente leva as crianças às escolas, pintam as suas caras, colocam os seus cocares lá, né? Isso eu acho ridículo. Há outras formas de você valorizar aquilo que um dia nós tivemos aqui. Agora é com você, caro rinheiro. Essa rinha é interminável, como todas as outras. Cabe a você dizer aqui nos comentários o que você prefere. A carta de Pero Vaz de Caminha ou a carta para as Icambiabas de Macunaíma? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e não fuja da rinha.